Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, podermos mais uma vez cultuá-lo e estarmos diante da sua palavra, nos conduzir o nosso coração, para que possamos caminhar em intimidade, em amor, em retidão com o Senhor, tendo o nosso prazer nos decretos, na sua palavra, nos seus testemunhos. Salmo 119, como nós temos meditado aqui, desde o mês passado, temos tratado sobre a piedade cristã, e então começamos a meditar neste salmo para que possamos tê-lo de fato como a baliza, como aquilo que nos conduz, sempre orientando, voltando a nossa mente e o nosso coração para a palavra de Deus. Então eu peço que você abra mais uma vez a palavra do Senhor, para que possamos ler. Agora já trabalhamos a partir do versículo 1, fomos até o versículo 16 já, 2 domingos que meditamos. Hoje nós vamos a partir do versículo 17, a terceira letra então do alfabeto hebraico, como já temos visto, que assim o Salmo 119 se divide nesses 22 blocos, fazendo a divisão de cada bloco a partir do alfabeto hebraico. Eu quero ler a palavra com você mais uma vez, após o que então nós vamos orar e orarmos pela família desta semana também, como temos feito, para que estejamos durante toda a semana orando por esses irmãos. Você não conhece muito bem, o nome dela é Cristiane Fátima. Você sabe quem é? É a tia Cris, Clarinha e Carlão. Orarmos por essa família tão querida e que o Senhor conduza e revele de fato sua graça, seu amor sobre esta casa, sobre essa família. Vamos ler a palavra de Deus então, a partir do versículo 17, o Salmo 119. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos e malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos, os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Então, voltarmos à meditação e nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. Altíssimo Senhor, amado Deus, nosso Pai, contempla o teu povo aqui, nós somos teus servos e clamamos em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, nos dá a graça, Senhor, de contemplarmos as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos aqui, para que o nosso meditar, o nosso falar, sejam agradáveis na tua presença. Senhor meu,
rocha minha. Conduz-nos aqui e pedimos, em nome de Jesus, a tua boa mão sobre essa casa, essa família. Carlão, tia Cris, Clarinha. Senhor amado, sabemos as obras que o Senhor já tem realizado nesse lar e clamamos que tua glória, tua graça, tua misericórdia seja abundante ali e que toda esta família, Senhor, possa servir ao Senhor, glorificar o teu nome, reconhecer o teu nome aqui na terra. Que cada dia mais o Senhor os fortaleça, os dê da alegria da tua salvação para te servir, em nome por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós temos pensado nesse paralelismo que o Salmo 119 trabalha e como que ele afirma algumas verdades que vão levar exatamente a algumas consequências. Um tipo de paralelismo que nós precisamos olhar para a segunda afirmação sempre como algo que deriva da primeira afirmação que o versículo fez. E, de fato, é uma sábia provisão de Deus determinar que a sua palavra, os salmos, fosse escrito dessa forma que, como já vimos aqui, não desapareceria com o tempo, sendo traduzido para diversas e diversas línguas. Esse paralelismo não desaparece nas traduções, porque ele não segue aquela lógica da métrica simples da poesia hebraica, da poesia ocidental. A poesia hebraica não segue essa métrica simples que as nossas poesias normalmente seguem e por isso desaparecem quando muitas vezes traduzidas. Não é assim com o Salmo, não é assim com a forma que os Salmos foram escritos. E apesar de muitos de nós não apreciarmos poesia, precisamos reconhecer que precisamos respeitar essa forma como o Senhor determinou que os salmos fossem escritos, porque o nosso próprio Senhor, ele, imerso nessa tradição hebraica, imerso nessa tradução judaica, recebeu de seus pais toda essa cultura hebraica e ele mesmo foi alguém que usou dessa mesma técnica, dessa mesma linguagem para comunicar as verdades dos céus que ele veio nos comunicar. Se você abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 2 e versículo 7, eu quero apenas para que você observe como o Senhor Jesus fazia uso dessa mesma métrica, desse mesmo paralelismo que a poesia hebraica fazia, e você vai recordar de outros textos que o Senhor Jesus tanto fez para comunicar as verdades do Evangelho. Versículo 2 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus diz: da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A verdade está posta. Em seguida, a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Esse é o paralelismo que usa o sinônimo. Então, Jesus usou esse paralelismo. Versículo 7, ele faz o mesmo uso. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Veja, há uma ênfase aqui no quanto eu e você precisamos crermos, acreditar que aquilo que o Senhor está nos dizendo é fato, é verdadeiro, você pode confiar, você pode se assegurar. Assim como vimos no domingo passado, que precisamos ter toda a confiança e nos aproximar dele
com toda a confiança de que Ele de fato nos responderá. Quando trabalhamos os Evangelhos, o Novo Testamento, enxergamos exatamente que o Senhor Jesus faz referência ou faz uso dessa mesma forma de comunicar a verdade da palavra de Deus. Assim o salmista fez. E quem é esse que escreve o Salmo 119? Nós trabalhamos aqui a possibilidade do tempo da sua escrita, trabalhamos já nesses domingos a maneira, trabalhamos aqui algumas formas de que nós precisamos usar para olhar e interpretar o próprio Salmo, mas historicamente, tanto a tradição como até aqueles estudiosos mais liberais concordam que a probabilidade maior para a autoria desse salmo é do sacerdote Esdras. Esdras que voltou do cativeiro babilônico com a intenção da restauração do templo, da restauração da vida do povo conforme a lei de Deus. E o livro de Neemias diz que Esdras dispôs em seu coração obedecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. Esdras é aquele que, tanto no texto de Neemias, como no texto de Esdras, e no texto de 1ª e 2ª Crônicas, ele aparece como sendo um escriba extremamente habilidoso e profundamente conhecedor da lei de Moisés, homem de Deus. Esdras é aquele que eu quero considerar aqui então com você como aquele que nos fala, nos escreve este salmo, considerando todo esse contexto em que ele é aquele que, quando o povo acha de volta a lei de Deus, é aquele que, lendo a lei de Deus como sacerdote, como escriba, perante toda a congregação, e o texto de Neemias, capítulo 9 e 10, relata toda essa narrativa, toda essa cena para mim e para você, do lado esquerdo e do lado direito, com os levitas e sacerdotes, ao lado dele, o texto da palavra de Deus diz que ele leu a palavra de Deus diante de toda a congregação, desde o nascer do sol até o meio-dia, explicando cada passagem, cada texto, cada versículo, explicando a palavra de Deus ao povo de Deus. E o povo de Deus se curvava perante a palavra de Deus, se constrangia em quebrantamento e arrependimento, chorava diante daquela palavra que estava sendo explicada diante de um púlpito que eles construíram especialmente para que a lei do Senhor fosse explicada diante desse povo. Esse povo que havia se esquecido dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, esse povo agora estava tendo de volta o acesso a essa lei, e a sensação, o sentimento que esse povo tinha era de um profundo quebrantamento, de uma profunda tristeza. E então Esdras, o sacerdote, diz ao povo que eles não deveriam se entristecer naquele dia, que aquele dia era um dia de que eles se alegrassem, porque era um dia santo, um dia consagrado. Mais do que o pecado que eles haviam praticado, mais do que o distanciamento que eles haviam vivido, agora eles precisavam olhar para a grande graça, para esse momento tão extraordinário que Deus estava dando, concedendo novamente ao povo da aliança a oportunidade de poder novamente se voltar para os mandamentos, para a lei, para o decreto, para a aliança de Deus. E conforme o Senhor anunciava de novo esta palavra ao seu povo, eles agora poderiam se alegrar, porque podiam de novo, novamente, andar em conformidade com a palavra de Deus. Esdras é esse sacerdote que diz ao povo: vocês precisam compreender o pecado de vocês, mas precisam também compreender a infinita graça de Deus, chamando vocês para se alegrarem novamente. E então ele diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não está
na nossa capacidade de cumprir todos os mandamentos. A nossa alegria não procede de nossa força porque nós não temos, mas é exatamente a alegria que temos em Deus, gracioso, misericordioso, Deus da aliança, que faz com que cada um de nós possamos novamente nos erguer para andarmos em conformidade com a sua santa lei. Não porque nunca praticamos o erro, não porque nunca pecamos, mas porque o Senhor é infinito em sua graça e continua a revelar a sua lei para o seu povo. O fato de termos a oportunidade de lermos a sua palavra, de termos a meditação na sua palavra, querido, é uma manifestação da graça de Deus, dizendo para mim e para você, você pode ainda continuar a sua caminhada. Ainda é possível se erguer, ainda é possível buscar essa vida de intimidade, de piedade, santa, de vida reta e pura diante do Senhor, amando a Deus acima de qualquer coisa. O fato de podermos ouvir a sua palavra todos os domingos, ainda é o Senhor dizendo a mim e a você, alegre-se, eu ainda me comunico com você, porque quando o Senhor despreza o seu povo, Ele faz com que a pregação da sua palavra cesse. Quando a palavra do Senhor volta a ser pregada, Deus está comunicando sua graça ao seu povo. Arrependam-se, mas alegrem-se novamente na graça do Senhor. O Salmo, então, 119, em que Esdras nos diz então, a partir do versículo 17, nos diz exatamente assim: Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O Salmo, querido, não cessará de fazer essas constantes afirmações, esse constante clamor. Deus, eu preciso da abundância do teu favor. Ou a ideia da palavra hebraica seria uma abrangência de generosidade. É Deus sendo generoso de tamanha forma e espontaneamente generoso para comigo, de tal forma que o servo dele possa viver e observar a palavra dele. Veja, querido, a religiosidade evangélica do nosso país, infelizmente, intencionalmente ou não, muitas vezes comunica para mim e para você que a observância da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, é algo que está posto sobre os nossos ombros, no nosso colo e que depende completamente de mim e de você. É mais ou menos assim. Deus é infinitamente gracioso para te salvar, para te tirar do pecado, para te lavar dos teus pecados. Mas agora que Ele te tirou dos teus pecados, te fez uma nova criatura, agora é com você. Agora depende de você. E como se, quando você cometesse os seus pecados, Deus ficasse indignado com o seu filho, por quê? Porque agora você quebrou a aliança, então agora tudo volta ao começo. Então é quase como se Deus tivesse que usar da graça salvífica novamente. Então muitas vezes os crentes, os evangélicos, vivem uma vida de um peso tamanho, que é como se a vida cristã fosse mais infeliz do que a vida do ímpio, daquele que não conhece a palavra de Deus, daquele que não conhece a Deus. Então observe, Esdras nos diz: sê generoso, Senhor, para comigo, para que eu observe a tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos, para que eu viva e observe. Veja,
a observância da palavra de Deus não significa falta de vida. Porque um outro aspecto daqueles que buscam viver a observância e obediência da palavra de Deus é que muitas vezes estes parecem ser pessoas que não têm vida, não são felizes, não são alegres, não podem desfrutar dos elementos que Deus mesmo criou na vida para que pudéssemos viver. Como se viver a vida fosse o contrário de observar a palavra de Deus. Mas o salmista diz, para que eu viva e observe a tua santa palavra. Há um cativeiro, há uma escravidão que a cultura evangélica muitas vezes cerca e aprisiona o próprio povo de Deus. Como se não tocar nisso, não tocar naquilo, não usar disso, não comer isso, não beber aquilo, não tomar aquilo outro, essas coisas fossem a observância da palavra de Deus. Quando muitas vezes é simplesmente deixar de viver. Tentando se convencer que esses elementos externos servem de alguma coisa contra a nossa imoralidade, a nossa impureza, contra a sensualidade, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Todas essas aparências, todo esse culto dos anjos, coisas místicas muitas vezes, não nos serve de absolutamente nada quando diz respeito aos pecados que existem no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Por isso, o clamor que eu e você, como servos de Deus, como pessoas que querem ter uma vida genuína, próxima, em contato, em conhecimento com a amizade do Senhor, o clamor precisa ser constantemente: Senhor, se não for a tua generosidade, os teus benefícios, se não for a tua bondade, se não for a tua graça, eu não tenho como viver e observar, porque a linha é muito tênue. É muito mais fácil, querido, nós simplesmente dizermos: olha, isso aqui não pode não, crente não pode isso, crente não pode beber, crente não pode comer tal carne, crente não pode ir para tal lugar, crente não pode entrar em tal lugar. Se você for a tal lugar, observe, se lá Jesus entraria. E o que o Evangelho nos mostra é que Jesus entrou em lugares muito piores do que a lista em que nós evangélicos temos feito para os lugares em que nós devemos entrar. Pessoas muito piores do que aquelas que nós julgamos como corretas e santas o suficiente para andarmos com ela, choraram aos pés de Jesus, enxugaram seus pés com o próprio cabelo. E que toda uma religiosidade evangélica criticou o próprio Senhor Jesus por permitir que essas pessoas se aproximassem, que pecadores, que beberrões se aproximassem e estivessem perto dele, conversassem com ele e pudessem ouvir a verdade do Evangelho, que é reto, que condena, mas que vem com a graça de Deus, porque o Senhor Jesus é a verdade, é a misericórdia e o amor de Deus expresso, encarnado, e eu e você podemos crer, seguir, descansar e confiar nele. A palavra de Deus sempre dirá a você: pecador, pecadora, arrependa-se, confesse, mas erga-se, porque a palavra de Deus te alcançou. Então a alegria dele é a nossa força. Não tem que andar se arrastando, não tem que andar se lamuriando. A graça de Deus é o que nos ergue. É por ela que nós vivemos. E por isso o justo viverá pela fé. O texto continua dizendo, observe que o raciocínio continua o mesmo. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple a maravilha da tua lei. Eu sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A nossa confissão de fé diz no seu 6º capítulo, parágrafo 3, que os nossos primeiros pais,
pecaram, e a consequência desse pecado, pela tentação de Satanás, fez com que eles, comendo do fruto proibido, tivesse todas as suas habilidades, todas as suas faculdades, sejam elas no corpo, na alma, na mente, no coração, tudo isso caiu. Tudo isso agora está distante de Deus. Por este pecado, eles decaíram da retidão. Isso é um relato, isso é uma descrição da humanidade. Todos nós, Romanos capítulo 3 diz, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos afastados dessa glória de Deus. Nós não temos em nossa própria natureza a capacidade de nos aproximar da glória de Deus, querendo compreender, contemplar as maravilhas da lei de Deus, compreender os mandamentos de Deus ou encontrar os mandamentos de Deus de forma que isso esteja ou seja um movimento natural, sem que o Senhor é quem faça isso conosco. Isso não se refere apenas àquele primeiro momento em que nós nos deparamos com a palavra de Deus, uma primeira vez na nossa vida, mas isso se refere a todos os momentos que eu e você nos debruçamos na palavra de Deus para compreender a palavra de Deus. Afirmamos aqui, nenhuma erudição, nenhuma técnica, nenhum conhecimento deste mundo é suficientemente capaz para tornar eu e você, homens e mulheres realmente piedosos, que amem a Deus realmente, que tenham um coração realmente afinado com a vontade de Deus, se não for o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus revelado em sua palavra. Mas como isso se dá? Isso se dá quando eu e você, pecadores que somos, isso se dá quando eu e você, como o apóstolo Paulo diz, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos salvos por essa graça, nos aproximamos da palavra de Deus, cônscios de que é o Espírito de Deus, é a graça de Deus agindo naquele momento que pode abrir os meus olhos para essa compreensão, a compreensão da palavra de Deus. Porque nossa confissão de fé também afirma, com base em toda a Sagrada Escritura, de que a igreja do Senhor, ela precisa ser fiel a esta palavra, na pregação da palavra, mas que a autoridade da palavra consta e repousa sobre a própria palavra de Deus, e não sobre a igreja. E que ainda que a igreja pregue de maneira fiel, a iluminação dos seus olhos não depende de uma pregação fiel, depende da iluminação do Espírito Santo, do agir gracioso de Deus em abrir os teus olhos para que você contemple a maravilha da lei de Deus. Isso não é uma vez na vida, isso é em todos os momentos de nossa vida. Todos os momentos em que nos debruçamos sobre ela. Versículo 20, então, Esdras nos diz assim: quebrantada, consumida, despojada está a minha alma, de tanto desejar incessantemente os teus juízos. Calvino diz que a ideia aqui é fazer uma transição desse primeiro bloco, desses 8 versículos, para a parte final, no sentido de que Esdras está expressando aqui o quanto é verdadeiro, o quanto é genuíno, porque o processo de nos debruçar sobre a palavra de Deus, ele é um processo, ele é um caminho que não tem volta, querido. Quando eu e você passamos a lutar essa guerra em nosso coração, para nos tornarmos assíduos, para nos tornarmos fiéis na busca, no estudo, no conhecimento dos mandamentos, das leis, dos preceitos do Senhor, quando eu e você lutamos contra a nossa própria rotina, quando eu e você lutamos contra a nossa própria indisposição, o caminho que nós começamos a dar em direção à palavra de Deus, ele é um caminho sem volta. Ele é um caminho que quando você mergulha, quando você entra nele, você não tem mais o controle. Você perde o controle das suas próprias decisões.
E muitas vezes, quando conscientes disso, nós evitamos entrar nessa guerra. A guerra contra nós mesmos, para nos disciplinarmos contra a palavra de Deus, nós estamos evitando exatamente esse controle que a palavra de Deus passa a ter sobre nossas intenções, sobre os nossos desejos, sobre nossas vontades. Temos medo, muitas vezes, porque sabemos que a palavra de Deus é poderosa e que ela, certamente, ao penetrar em meu coração e enraizar-se em meu ser, ela fará com que eu tome decisões que hoje, no momento em que eu vivo, talvez eu realmente não queira tomar. Mas eu sei que se eu entrar por esse caminho, certamente será um caminho em que mais cedo ou mais tarde eu vou abrir mão, eu vou deixar, eu vou abandonar diversas coisas em minha vida, presentes, que necessariamente não sejam mais, que necessariamente não sejam pecados, mas se eu deixar a palavra de Deus dominar o meu ser, pelo poder do seu Espírito, eu tomarei decisões, porque completamente a palavra de Deus faz com que a nossa alma, o nosso ser, fique totalmente quebrantado. E por isso ele diz: consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Esse que Neemias diz, Esdras havia disposto em seu coração a observância da palavra de Deus, da lei do Senhor. É ele que diz: minha alma se consome de tanto desejar. Porque, querido, um escriba genuíno, alguém que se debruça de amor por essa palavra e vai dando os passos, uma hora ele simplesmente se vê totalmente dominado por essa palavra. O texto então continua dizendo: increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Você lembra a história? O templo, a busca pela reconstrução, pela consagração novamente do templo após o cativeiro, e então vêm inimigos de Esdras, inimigos de Neemias no segundo momento, e eles tentam fazer parar a construção do templo, eles tentam fazer parar a construção dos muros, e passa-se um tempo com o projeto parado. Depois é a lei do Senhor, a palavra de Deus, que sendo lida, sendo revista, então o povo se ergue novamente a partir dos sacerdotes, os escribas, os levitas, para novamente construir o templo e os muros. E agora, nesse segundo momento, eles usam uma espátula, uma pá para construir, e na outra mão, o texto diz, uma espada, para se defender dos inimigos e daqueles que não queriam deixar com que o templo e os muros pudessem ser reerguidos. Ele diz então que o Senhor mesmo é aquele que atrapalha, é aquele que embaralha o caminho dos ímpios, dos malditos. E quem são esses? Que se desviam dos teus mandamentos. Todos os salmos que tratam sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus, tratam esses como inimigos de Deus. Quando eu e você queremos viver a nossa vida contrários ou de acordo com o que nós mesmos queremos, que não é a vontade de Deus revelada em seus mandamentos, nós nos posicionamos como aqueles que estão querendo ser inimigos de Deus. O Salmo começa dizendo que é bem-aventurado aquele que é reto, aquele que é irrepreensível no seu caminho. Ao contrário disso aqueles que se desviam dos mandamentos, são malditos
e que tem o Senhor como seu próprio inimigo. Assim como Tiago diz que o Senhor resiste aos soberbos. Esses mesmos soberbos são aqueles que Esdras se refere a eles como os que se desviam do mandamento do Senhor. Eles são soberbos. Jamais, querido, desobedecemos a Deus de forma inocente. Jamais desobedecemos a palavra de Deus porque nós fomos vítimas de alguma coisa. A desobediência, ela vem sempre pela falta de fé e arrogância do nosso próprio coração, em não confiar totalmente na palavra de Deus. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. A ideia é: não permita que triunfem sobre mim aqueles que desobedecem a tua palavra e que zombam, que escarnecem pelo fato de eu querer andar em conformidade com a tua palavra. Há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, um irmão que já tinha feito parte da igreja, comentando comigo por que não conseguia se sentir parte aqui da igreja. Ele disse que ele conhece a liderança da igreja, ele se referiu à liderança, ela procurava ser muito crente. Eu disse: não entendi essa afirmação. Como assim muito crente? Não tem muito e menos crente, né? Mais crente, menos crente. É como se o pessoal não quisesse ganhar dinheiro, tivesse um voto de franciscano, assim. Eu disse: mas por que você acha isso? Eu disse: não, porque o pessoal que procura fazer as coisas de um jeito assim, que esse estilo de vida não vai levar ninguém a desenvolver e a ganhar seu dinheiro, não. Pessoal muito certinho. Quando acontece alguma coisa assim, diz: não, mas isso aqui está errado, isso aqui não pode ser assim. Mas é assim que as coisas, se não for assim, a coisa não anda e tal. A ideia que Esdras nos traz aqui é exatamente essa. Não permitas que zombem, que escarneçam de mim, porque eu tento com toda a minha força ser fiel à tua palavra. É Deus. Olha como ele continua o texto. Tira de sobre mim esse opróbrio e desprezo, pois eu tenho guardado os teus mandamentos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Mas aí olha qual é a postura do salmista. O teu servo considerou os teus decretos. Ainda que a zombaria e o escárnio, ainda que muitas vezes o que seja dito é: olha, se você for andar desse jeito, com essa fidelidade toda, não vai dar certo para a sua vida, não. Você vai sofrer aqui nesse mundo. Ainda que isso seja a postura, o salmista diz: eu guardei os teus decretos. As autoridades começaram a tramar contra mim. E as autoridades tramando contra você, sabe o que isso significa, querido? Força de lei. Muitas vezes a lei virá contra você. Ela impedirá que você possa prosseguir. Ela tentará fazer isso. E o clamor do salmista é: Senhor, não permita que eles triunfem, porque eu tenho guardado os teus mandamentos. Senhor, eles se ajuntaram contra mim, eles tramaram contra mim, as autoridades é que fizeram isso. Não foram meus vizinhos, minha família, não. Foi a lei que veio me impedindo de fazer e de cumprir. E caso eu descumprisse a lei, eu poderia ser preso. Essa é a realidade do mundo. Mas eu guardei os teus decretos. Eu me mantive.
É para me prender, então me prenda. Essa é a resposta. Sabe por que isso? Porque este é o mesmo que diz assim: a minha alma está consumida, está totalmente quebrantada, de tanto que eu desejo incessantemente os teus juízos. Então o versículo 24 faz a conexão com tudo isso que foi dito, dizendo com efeito, e agora nós concluímos aqui. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ele agora diz para a gente assim: eu venci a tentação, eu passei pela prova. E não é como o irmão Lázaro, né? Eu passei por esse arroxo. Agora, então, após passar de forma fiel, após viver todo o acocho, de forma a permanecer na tua palavra, meu coração, minha alma encontram nela todo o meu prazer, ainda que a injustiça cruel dos homens, ainda que tudo isso eles façam para me acusar falsamente, ainda que tudo isso me entristeça, ainda que tudo isso me aborreça, ainda que toda essa injustiça por tentar andar na tua palavra, andar em retidão ao Senhor, ainda que tudo isso me fira, o prazeroso deleite que eu tenho na tua lei é uma recompensa mais do que suficiente para minha alma. Mais do que suficiente, é o que a minha alma deseja, é o que a minha alma anseia, é o que ela de fato precisa. Eu e você, querido, somos desafiados a cultuar a Deus com esse mesmo coração, todos os dias. Desafiados a buscar a Deus na sua santa lei, com este mesmo coração, todos os dias. Independente de como a injustiça, a tristeza tenham chegado à sua vida, é o perseverar na lei do Senhor que nos dará a real experiência de perceber o quanto é maravilhoso ser guardado pela palavra de Deus, triunfar sobre a tentação, e como esse triunfo nos traz um êxtase muito maior do que o próprio pecado que tenazmente me assedia, me chamando a me desviar da palavra de Deus. Quanto mais eu e você experimentamos a vitória sobre a tentação, aprendemos a ter o prazer e o deleite na lei do Senhor. E quanto mais aprendemos esse prazer e deleite, mais temos força, maturidade para resistir às tentações. Porque ela é a nossa conselheira. Ele termina dizendo. Sabe o que é isso? É o mesmo termo usado para o Espírito Santo de Deus e que João chama de Consolador. Ele nos aconselha, fazendo com que a nossa alma seja revitalizada a cada conselho e direção que recebemos. Toda dor, todo o peso do pecado, à medida que ouve esta mesma palavra, vão sendo retirados para que andemos em amor a esta mesma palavra. Esse é o chamado de Deus para uma vida piedosa, querido. É um chamado sobre a sua palavra. Feche seus olhos.
E agora que vamos estar diante da mesa do Senhor, eu quero chamar, convocar você a mais uma vez examinar o seu coração. O apóstolo Paulo nos diz: examine o homem a si mesmo e coma do corpo e beba do sangue. O quanto esta palavra de Deus tem sido o seu prazer. O quanto a tua busca por Deus tem sido uma busca pela palavra dele. Porque quando buscamos a Deus em outro lugar, só encontraremos a nós mesmos, nossas ficções e nossas fantasias. Para encontrarmos a Deus, precisamos buscar onde Ele se revelou, na sua palavra. E esta palavra escrita nos conduz pela fé, a palavra em que eu e você poderemos comer e beber, tendo parte com Ele. Examine seu coração, querido.